O Trans-Allegheny Lunatic Asylum, localizado em Weston, Virgínia Ocidental, Estados Unidos, é um hospital psiquiátrico histórico do século XIX, que se tornou famoso não apenas por sua arquitetura impressionante, mas também pelas inúmeras histórias de assombrações e atividades paranormais. Fundado em 1864, o hospital foi inicialmente planejado para atender a uma população limitada de pacientes, mas ao longo dos anos, a instituição se tornou extremamente superlotada, chegando a abrigar mais de 2.400 pessoas, em um espaço projetado para menos da metade desse número. A superlotação, aliada às condições precárias, contribuiu para um ambiente de sofrimento, desespero e tensões constantes, criando uma atmosfera carregada de energia emocional, que, segundo muitos, ainda persiste nas paredes do edifício. O hospital foi projetado em estilo gótico-românico, com longos corredores, torres altas, celas e divisões estruturadas para separar os pacientes de acordo com suas condições e comportamentos. Cada ala tinha seu propósito, desde dormitórios e enfermarias até áreas para tratamentos médicos experimentais da época. No século XIX e início do século XX, os métodos de tratamento para doenças mentais eram muitas vezes cruéis e ineficazes. Pacientes eram submetidos a confinamento solitário, eletrochoques, banhos frios e até lobotomias. Relatórios históricos descrevem gritos constantes, comportamento errático e sofrimento físico que ecoava pelos corredores, tornando o hospital um lugar de medo e ansiedade para todos, pacientes e funcionários. A quantidade de dor e sofrimento acumulada ao longo dos anos tornou o local conhecido como um dos hospitais psiquiátricos mais assombrados dos Estados Unidos. A fama paranormal do Trans-Allegheny Lunatic Asylum começou a crescer nas últimas décadas, quando investigadores de fenômenos sobrenaturais e curiosos relataram experiências inexplicáveis dentro do hospital. Visitantes afirmam ouvir vozes distantes, gritos desesperados e passos pesados em corredores vazios. Sombras estranhas aparecem e desaparecem rapidamente, às vezes tomando formas humanas ou semelhantes a pacientes. Alguns relatos descrevem portas que se abrem sozinhas, objetos que se movem sem explicação e correntes de ar frio em ambientes fechados. Muitos pesquisadores acreditam que a energia residual das pessoas que sofreram ali está ligada à intensidade do sofrimento que ocorreu, e que esses espíritos podem ainda vagar pelos corredores, observando, interagindo ou expressando a dor que sentiram em vida. Os relatos mais comuns incluem encontros com figuras espectrais vestidas com roupas de pacientes antigas, vistas vagando pelos corredores ou olhando pelas janelas. Visitantes afirmam sentir uma presença próxima, acompanhada de arrepios súbitos ou sensação de ser observados. Em alguns casos, câmeras e gravadores registraram sons de gritos, risadas ou murmúrios que não tinham origem aparente. Guias turísticos relatam que certas áreas do hospital, especialmente os quartos e alas, onde o tratamento era mais severo, são particularmente ativas do ponto de vista paranormal. O que torna o Trans-Allegheny diferente de outros locais assombrados é a consistência dos relatos, muitos dos quais compartilham padrões semelhantes de experiências, incluindo vozes de crianças, gritos de pacientes adultos e sensação de desorientação em corredores longos e labirínticos. O hospital também possui uma história fascinante e sombria, ligada ao desenvolvimento da psiquiatria nos Estados Unidos. Inicialmente chamado de Weston State Hospital, ele foi planejado para ser um modelo de tratamento moderno, inspirado na filosofia de cuidado moral, que enfatizava disciplina, rotina e tratamento humanitário. No entanto, a realidade era muito diferente. Os pacientes eram frequentemente ignorados, maltratados ou deixados em condições precárias. Durante epidemias e crises financeiras, a situação piorava, aumentando o sofrimento e contribuindo para o aumento da mortalidade. Muitos pacientes morreram dentro do hospital, alguns sem jamais conhecer liberdade novamente. Esse histórico de dor, morte e abandono criou um terreno fértil para o surgimento de relatos de assombrações e fenômenos sobrenaturais, transformando o local em um ícone do terror psicológico e paranormal. Além de sua história e arquitetura,
O Trans-Allegheny Lunatic Asylum é conhecido por eventos modernos de terror e turismo paranormal. Tours noturnos são realizados regularmente, onde visitantes podem explorar alas abandonadas, celas e corredores, muitas vezes à luz de lanternas. Durante essas visitas, pessoas relatam ouvir gritos e choros, ver sombras que se movem rapidamente e sentir pressões súbitas, como se alguém invisível tocasse suas costas ou ombros. Alguns guias afirmam que visitantes com maior sensibilidade psíquica relatam interações diretas com os espíritos, incluindo respostas a perguntas feitas em voz alta, risadas ou passos que acompanham o grupo sem explicação. Esses fenômenos são frequentemente registrados por câmeras de visão noturna, gravadores de áudio e equipamentos de medição de energia, reforçando a fama de que o hospital é extremamente ativo paranormalmente. Historicamente, o hospital também passou por eventos trágicos específicos que alimentaram ainda mais as histórias de assombrações. Incêndios, suicídios de pacientes, doenças infecciosas e abusos médicos contribuíram para um acúmulo de sofrimento humano. Cada corredor, quarto e ala carrega uma memória invisível dos acontecimentos passados, e acredita-se que essa energia seja perceptível para visitantes sensíveis. Relatos descrevem pacientes espirituais que repetem comportamentos do passado, como caminhar pelos corredores, bater portas ou emitir gritos desesperados. Muitos visitantes afirmam que, mesmo durante o dia, é possível sentir a presença do hospital e perceber uma atmosfera pesada, diferente de qualquer outro local histórico. A arquitetura do Trans-Allegheny Lunatic Asylum, combinada com sua história de superlotação, tratamentos severos e sofrimento humano intenso, cria uma experiência única para quem visita. Corredores labirínticos, quartos apertados e alas extensas aumentam a sensação de desorientação e medo, tornando mais fácil acreditar em manifestações paranormais. Alguns estudiosos consideram que o hospital não apenas guarda memórias, mas também atua como um amplificador de experiências humanas, refletindo medos, traumas e emoções de visitantes e do passado. Essa combinação de história, sofrimento e energia residual faz do Trans-Allegheny Lunatic Asylum um dos locais mais fascinantes e aterrorizantes dos Estados Unidos, sendo referência para documentários, programas de investigação paranormal e turismo de terror. Mesmo após décadas de fechamento parcial e preservação como atração turística, o hospital continua a gerar relatos consistentes de assombrações. Visitantes e investigadores afirmam que certas áreas são extremamente sensíveis, onde vozes, gritos e sombras aparecem repetidamente. Cada corredor parece contar sua própria história de desespero, isolamento e sofrimento, criando uma sensação de que os antigos pacientes ainda caminham pelos corredores. A combinação de fatos históricos, tragédias pessoais e fenômenos inexplicáveis mantém o Trans-Allegheny Lunatic Asylum como um ícone do paranormal e do terror psicológico. Para quem caminha por suas alas silenciosas, é impossível não sentir a presença de quem passou por ali, deixando uma marca que transcende o tempo e a morte, tornando a experiência dentro do hospital verdadeiramente inesquecível e aterrorizante.